Queridos, 12º dia do nosso devocional diário da família. Famílias fortes respeitam as leis. Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele foi por muitas vezes interrogado, ele foi por muitas vezes questionado pelos fariseus, pelos saduceus, e até mesmo pelos herodianos, que é o caso do texto bíblico de Mateus, capítulo de número 22, o verso de número 20 e 21, quando eles perguntam a Jesus a respeito do pagamento de impostos, e Jesus dá uma resposta muito firme, com muita sabedoria a eles. Na verdade, o pagamento de impostos era um dilema, porque era um tributo pesado naquela época para os homens, que desde os 14 anos deveriam pagar impostos, e as mulheres, desde os 12 anos, deveriam pagar também impostos. Ninguém escapava do pagamento de impostos. E aqueles homens, não conseguindo pegar Jesus pela palavra, mas agora eles mais uma vez fazem mais uma tentativa, já no final do ministério de Jesus. Assim como nos dias de hoje, somos questionados muitas vezes. E eles perguntam: Senhor, o que tu achas de pagar os impostos? Eles queriam uma resposta contrária, que Jesus fosse contrário ao governo, contrário aquelas leis. E Jesus então chama eles e diz: me mostre uma moeda. E aqueles homens trouxeram uma moeda a Jesus e disse: o que é que está escrito nessa moeda? Que imagem tem nessa moeda? E eles disseram prontamente: é a imagem de César. Então Jesus diz: então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus estava falando que nós deveríamos exercer a nossa cidadania plenamente. Esse versículo não tão somente deve ser usado para fazer uma separação entre a igreja e o Estado. Não. É claro que não é só disso que nós estamos falando e que Jesus quis falar, mas Jesus quis dizer que nós devemos cumprir as leis. Devemos respeitar as leis, desde que elas não afronte a soberania de Deus, elas não estejam acima daquilo que Deus colocou como princípio e regra para nós. Mas devemos ser cidadãos plenos dos nossos deveres, assim como dos nossos direitos também, e respeitar as leis. Jesus tinha um exemplo dentro da sua própria casa, que era o seu pai adotivo, José. Ele respeitava as leis, tanto que quando foram chamados para o recenseamento em Belém, José prontamente leva a sua família, mesmo Maria estando grávida, já numa gravidez já bem avançada, ele leva para cumprir exatamente não só a profecia, mas também o cumprimento de um cidadão pleno que deveria obedecer às leis do seu estado. Nós precisamos aprender a valorizar e a cumprir, ser cumpridores das leis e ensinar os nossos filhos também a cumprir as leis. Desde das mais simples regras impostas pelas prefeituras, pelos vereadores, que servem para o bem da sociedade, para o bem coletivo. Desde não colocar, aliás, o papel de bombom na rua, no chão, em qualquer lugar, até as declarações dos nossos impostos de renda. Devemos cumprir a lei, devemos fazer as coisas corretas no tempo certo, para não sermos
cobrado por elas. Que você ensine a sua família a cumprir a lei. Dá a César o que é de César. E a Deus, sim, a Deus o que é de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que nós possamos exercer plenamente a nossa cidadania no nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a tua casa. Amém.